Então, hoje nós vamos discutir a organização neural do sistema de temporização circadiana. Então, nós vimos, né, ao longo, né, desses dias, né, várias atividades, né, e uma das coisas que a gente viu, né, foi que a gente tem os ciclos ambientais, como o claro e escuro, e, né, por exemplo, aqui está representado aqui neste aspecto aqui, né, o dia e a noite, bem como nós temos também, né, o padrão aqui, né, de expressão rítmica, que é os ritmos de secreção do hormônio de crescimento, aqui de atividade. Se eu tenho aqui o claro e escuro, é claro que eu vou ter, né, algum mecanismo sensorial para detectar o claro e escuro. Se é claro e escuro, nós vamos ter os fotorreceptores. Se eu tenho uma expressão de ritmos, se as nossas variáveis fisiológicas têm ritmos, eu vou ter aquilo que nós chamamos de marca-passo. O que significa isso, né? Na verdade, eu vou ter aqui os estímulos ambientais, o principal dele é o claro e escuro, mas tem outros que nós vamos discutir, né? Temos discutindo ainda, né, esses dias, né? Então, esse tipo de sincronização, né, o estímulo que vai gerar a sincronização, a gente vai chamar de sincronizador ou Zeitgeber. Zeitgeber é uma palavra em alemão, Zeit é tempo, Geber é doador. Além disso, né, nós temos, né, o nosso marca-passo, que são osciladores, ou seja, estruturas neurais capazes de oscilar aproximadamente 24 horas, que metaforicamente nós chamamos de relógio biológico. E nós vamos ter os ritmos circadianos, né, os ritmos que se expressam circa próximo, né, de um dia. E aí a gente tem, né, aqui as vias de entradas, que vão dos fotorreceptor até o marca-passo, e as vias de saída, que são as conexões neurais do oscilador, do relógio biológico, até os efetores que vão realmente executar e expressar um ritmo. Tudo isso aqui que a gente vê, essa parte aqui, nós chamamos, né, de sistema de temporização circadiana. Né? Então, esse sistema, né, é o que nós vamos estudar hoje. Então, nós vamos ver a questão dos fotorreceptores, tá? Então, aqui eu tenho os fotorreceptores. Nos fotorreceptores, como é que o sinal temporal, certo? Então, veja, eu estou falando do ciclo claro-escuro, não é exatamente a luz, é o sinal temporal, é a oscilação entre luz e escuro, constante. Ele vai ser detectado. Como é que tem a tradução do claro e escuro em sinal neural na retina, né? Especificamente, que é onde vai acontecer essa captação. As vias de entrada, ou seja, lá da retina, como é que o sinal gerado na retina, os potenciais de ação gerados na retina, vai até o marca-passo, né? O marca-passo, né, que vai ter a informação de tanto diretamente, né, da retina, né, para o marca-passo, como indiretamente. A outra coisa, né, como é que, né, essas estruturas neurais, né, vai organizar essa informação que chega, né, dos fotorreceptores, né, e vai gerar essa ritmicidade. Ou seja, como é que é a organização do relógio biológico, estrutura neural especificamente. E, posteriormente, né, para finalizar na nossa aula de hoje, nós vamos ver as vias de saída, que são as vias neurais, ou seja, como o sinal neural gerado no oscilador, no marca-passo circadiano, no relógio biológico, né, vai chegar até os órgãos, né, efetores, até as estruturas efetoras, né, tanto via diretamente como indiretamente. Então, basicamente, é isso que a gente vai dar uma olhada hoje, né? Então, nós vamos olhar aqui a retina, como é que essa retina aqui detecta a oscilação claro-escuro, claro-escuro, como é que esse sinal, né, esse sinal neural aqui, que são potenciais de ação, vai até aqui, que é o hipotálamo, nós vamos chamar do trato retino-hipotalâmico. Essa informação, né, ela pode vir diretamente da retina, ela pode vir indireto, porque da retina vai até o tálamo, e do tálamo ele retorna para aqui o relógio biológico, e daqui do relógio biológico vai para várias outras áreas, né, de saídas, né, que nós vamos, né, estudar, inclusive o controle autonômico. Então, começando, né, lá na fotorrecepção. Então, quando o que é que eu tenho, né? Então, na verdade,
né? Aqui é a retina, que é a camada da retina, que é as camadas das células, né, ganglionares, aqui, né? Então, aqui eu tenho as camadas, né, dos as fotoreceptores, né? E vou ter, né, diversas células, a luz vai passar por essas estruturas, e o que nós vamos ter é que nós temos uma camada específica dedicada para detectar o sinal do claro e escuro, não especificamente da luz, né? Vamos chamar isso sempre do claro e escuro, tá? E quando a gente olha a retina, né, o que a gente, na hora que a gente fala de imagem e tal, e vocês estudaram isso, né, em visão e tal, que os fotorreceptores, né, as células, né, os cônios, os bastonetes, têm, né, a molécula rodopsina, e a rodopsina, né, é que, quando ela é ativada, ela vai modificar, né, a concentração da MP ciclo dentro de um cônio, dentro de um bastonete, e a alteração dessa concentração da MP ciclo vai modificar o estado, né, bioquímico de uma proteína transmembrana, que é um canal de sódio, né, e cálcio. Com isso, quando o fóton ativa a rodopsina, a célula acaba ficando hiperpolarizada e deixa de liberar glutamato, tanto o cônio como o bastonete. Isso gera uma cascata de informação por célula ganglionar, as células amácrinas, as células horizontais, até chegar, né, na célula ganglionar propriamente dito e gerar o potencial de ação, aumentar a frequência ou diminuir a frequência de potencial de ação. Mas o que se descobriu, e aqui é uma evidência disso, né, é que existe, né, a condição de que para um mamífero se ajustar, ou seja, sincronizar ao claro e escuro, não há necessidade de cônios e bastonetes. A primeira evidência disso foi feita, né, num trabalho bastante interessante de um grupo, né, da Inglaterra, né, do Colégio, né, de Oftalmologia, né, de Londres, em que eles tinham, né, uma linhagem de camundongos. Esses camundongos desenvolviam precocemente, né, uma retinopatia, né, pigmatosa, e que gerava, né, lesão, ou seja, degeneração dos cônios e dos bastonetes. Então, esses camundongos ficavam cegos. Mas o que eles observavam é que esses camundongos ainda continuavam se ajustando ao claro e escuro. Continuavam tendo atividade durante a fase escura, né, e ficavam em repouso durante, né, a fase clara. E depois foi descoberto que algumas células ganglionares desses camundongos continham um fotopigmento, que é a melanopsina. A descoberta desse fotopigmento, a melanopsina, inclusive, teve a contribuição de uma pesquisadora brasileira, né, que foi a Maria Castruz, né, que é professora no Instituto de Ciências, né, Biológica, né, da USP. Né. E aí, há alguns anos atrás, inclusive, né, um grupo de estudantes que, na época, né, eram meus alunos de iniciação científica, né, a Maiara, né, e o Alex, né. A Maiara, né, ela era aluna de medicina na época, fazia iniciação científica comigo, o Alex também. A Maiara, hoje, ela é professora de cirurgia plástica na Unifesp, né, e o Alex, ele é neurologista e trabalha aqui em Natal. Então, o que a gente tinha na época, aqui em Natal, né, aqui no campus da UFRN, a gente tem uma colônia, né, de sagui, que é um primata, o marmoset, e existia, né, uns primatas que tinham, né, ficavam cegos, né, a gente não conseguiu perceber. A gente fez um estudo, né, e um oftalmologista, colega nosso, examinou esses animais, viu que ele tinha lesão, né, na córnea, né, mas não tinha lesão na córnea, não tinha lesão no vítreo, né, nem lesão no nervo óptico, nem sinais, né, de retinopatia vascular, mas que tinha, né, um sinal de uma pigmentação bilateral, principalmente na região da mácula, né, sugerindo que ele tinha degeneração tanto de cônios como de bastonete. Então, nos testes comportamentais, esses animais não vê. Então, isso aqui é um animal, né, controle, né, e esse aqui é um animal que tem uma lesão, né, então esse animal ele não vê, mas ele ainda se ajusta. Veja que a atividade está aqui ajustada, né, à fase clara, que é o que é comum, né, no sagui.
E essas células ganglionares, né, quando a gente vai olhar a retina, é exatamente isso que a gente observa. Isso aqui é um diagrama, né, claro. Então, aqui são os fotorreceptores clássicos, os cones, né, e os bastonetes, né? Então, aqui eu tenho o que vai detectar a luz. Aqui eu tenho, né, as células, né, máquinas, as células horizontais, né, e aqui eu tenho as células bipolares, e aqui eu tenho as células ganglionares. Aqui não tem potencial de ação, aqui não tem potencial de ação, vai ter potencial só de ação aqui. O que aqui eu tenho são potenciais locais. E essa sinapse, né, aqui é uma sinapse glutamatérgica, aqui eu tenho também sinapse GABAérgica, dopaminérgica, serotoninérgica. Tá? Essa sinapse aqui também da célula, né, bipolar, ela é glutamatérgica, então são sinapses excitatórias nesse sentido, e as outras sinapses horizontais, né, das células horizontais e das células amátimas, são sinapses que servem para modular e processar essa informação. O que se descobriu é que um grupo dessas células, né, contém esse fotopigmento que é a melanopsina. Então, na verdade, hoje a gente entende a retina como um sinal que ela leva. Um sinal vai formar a imagem, que seria esse aqui. Então, aqui essa projeção vai formar a imagem, e outra, né, vai levar as informações do sistema nervoso central não para a imagem, mas para outros aspectos, como a sincronização com claro e escuro, o reflexo pupilar, né, os reflexos de giramento da cabeça, tal, e etc. Então, essas informações aqui são exatamente isso, né? O reflexo pupilar, né? A regulação da ritmicidade circadiana, também aquilo que nós chamamos de alerta ou atenção fisiológica, e também isso está vinculado com o humor, que nós vamos comentar mais à frente. Essas informações, né, elas são independentes, né, das informações que vão, né, formar a imagem. Então, o indivíduo ele pode ter a perda disso e ainda ter a regulação do reflexo pupilar, a regulação da ritmicidade circadiana, do alerta e do humor. Essas células ganglionares, geralmente elas são chamadas, né, de três formas, mas tudo significa a mesma coisa. Vocês vão ver nas publicações esses tipos de sigla que ela quer dizer a mesma coisa, que isso aqui seria, né, células ganglionares retinianas intrinsecamente fotossensíveis, células ganglionares retinianas fotossensíveis, células ganglionares retinianas que contêm a melanopsina. Todas têm, né, são nomes diferentes, mas significa a mesma coisa. E são essas células, né, que realmente levam a informação, né, à luminosa. Então, elas estão aqui, ela estaria representando aqui, né, certo? Eu tenho diversos tipos dessas células. O que eu estou querendo mostrar aqui nesse diagrama é que essas células, né, ganglionares, elas também recebem projeções, né, tanto de células bipolares que fazem, né, sinapses com cônios e bastonete. Então, essas células ganglionares, elas são ativadas diretamente pela luz, mas essas células ganglionares são ativadas indiretamente, né, pela luz, no sentido de que a luz ativa, né, um cônio, um bastonete, e o cônio, o bastonete, pode ativar a célula ganglionar que contém melanopsina. No ser humano existe, né, um conjunto de diversos tipos de células ganglionares que contêm melanopsina. Cada célula dessa, hoje que nós sabemos, ela contém neurotransmissores diferentes, alguns inclusive têm neurotransmissores GABAérgicos, ou seja, são inibitórios, e que se projetam para diversas áreas, né, no sistema nervoso central. Então, o que a gente tem em termos de conexões dessas células ganglionares que contêm melanopsinas ou que são fotossensíveis, né, elas recebem, né, projeções diretas, elas são ativadas pela luz, mas elas recebem também, né, projeções dos cônios e dos bastonetes, né, via célula bipolar, mas também das células amátimas, que são células dopaminérgicas. Né? Então, elas são ativadas, além de ter uma ativação direta pela luz, ela também é ativada, né, pelas células amátimas, pelos cônios e pelos, né, os bastonetes, né, via, né, célula bipolar. Além disso, essas células elas vão se projetar lá para o hipotálamo, para essa região aqui, que nós chamamos de núcleo supraquiasmático, que é o conhecido como nosso relógio biológico, para essa área aqui, que é o VLPO, que é o ventrolateral preótico, que é o núcleo responsável, né, pela regulação do ciclo sono-vigília. Ela se projeta também para o tálamo, aqui para o folheto intergeniculado, lá no tálamo, e ela se projeta também aqui lá para a região pretectal. Aqui na região pretectal, ela vai ser importante para o reflexo pupilar.
Aqui é sono, aqui é a ritmicidade circadiana, e aqui é aquilo também relacionado com a ritmicidade circadiana, mas principalmente para detecção da duração do dia. E veja que ela se projeta diretamente para a amígdala. Essa projeção aqui para a amígdala é uma projeção GABAérgica, é uma projeção inibitória. Recentemente foi demonstrada que a ativação dessas células promove uma inibição da amígdala, da atividade na amígdala, aumentando, inclusive, uma atividade do córtex pré-frontal ventromedial, fazendo com que o indivíduo que... isso é uma explicação, melhor dizendo, isso é uma explicação terapêutica, por que a luz, estímulo luminoso, melhora o nosso estado de humor. Então, em síntese da fotorrecepção é esse, Então, nós temos aqui as células fotossensíveis na retina, tanto cônios e os bastonetes, temos principalmente as células ganglionares, e esse sinal leva-se, então, para o sistema nervoso central, especificamente para o hipotálamo. Então, está aqui, nesse diagrama a gente vê bem claro, eu tenho essas células ganglionares que vão detectar, essas células ganglionares elas são mais sensíveis à luz azul, tá? Elas vão conter a melanopsina. Melanopsina está aqui, a proteína transmembrana, que vai responder à luz. Com isso, ela vai promover uma ativação aqui, uma cascata celular que vai aumentar potenciais de ação. E essas informações, a luz chega, ativa, vai para aqui, por exemplo, para o hipotálamo. No hipotálamo está relacionado com o controle do nosso relógio biológico. Ou vem aqui para a região pré-tectal e que vai estar responsável pelo reflexo pupilar. Então, essa é a projeção que nós temos clássica da retina. Então, a retina se projeta para o tálamo, está aqui, e do tálamo lá para a área visual. Nós não nos interessa aqui a área visual. O que nos interessa é essa projeção para essa região aqui, que é os núcleos supraquiasmáticos. Então, esta é a via de entrada, via fótica de entrada direta. Uma via indireta, ela vem aqui para o tálamo e do tálamo volta para o núcleo supraquiasmático. Essa é a via indireta. Estaria aqui representada nessa situação. Então, a via direta está aqui, ó, da retina, nessa região aqui. Então, ela vem aqui, trato retino hipotalâmico, que vem para cá, que aqui seria, estaria representando o núcleo supraquiasmático. Tá? Além disso, essa via fótica indireta está aqui, ela se projeta para cá, ela vai até aqui ao tálamo, e do tálamo ela volta para o núcleo supraquiasmático. Então, aqui é o nosso relógio biológico, está aqui, ela recebe via direta e via indireta informação fótica. Mas o núcleo supraquiasmático também recebe uma projeção, com a projeção de serotonina, serotoninérgica, que está aqui. Essa projeção serotoninérgica ela é bastante intensa, e ela vem lá dos núcleos dorsais da RAF, se projetando aqui para o hipotálamo, para o núcleo supraquiasmático. Essa projeção é o que nós chamamos de via de entrada não fótica. Tá? Então, eu tenho a via de entrada fótica da retina para o núcleo supraquiasmático direto, via de entrada fótica indireta, passando pelo tálamo e do tálamo retornando para o hipotálamo, e uma via de entrada fótica para a região do supraquiasmático. Professor? Diga. Rapidinho, pode repetir a via não fótica, por favor? Posso, sim. Deixa eu voltar aqui, que essa aqui não tem a via não fótica. Então, a via não fótica está aqui, isso aqui está representando, estruturas dos núcleos que estão lá no tronco cerebral, lá no mesencéfalo, tá? São os núcleos dorsais da RAF, tá? Então, esses núcleos dorsais da RAF, eles têm predominante, neurônios cujo neurotransmissor é a serotonina. E esses neurônios, eles se projetam para diversas áreas, inclusive para o córtex, mas se projetam também para o hipotálamo, para a região do hipotálamo, que a gente chama de núcleo supraquiasmático. Então, essa projeção aqui, ela vem para cá, certo? Por que a gente diz que isso é uma entrada não fótica? Porque quem é que vai ativar esses neurônios serotoninérgicos? É atividade física. Então, quando eu faço muita atividade física, estes neurônios ficam com maior a atividade neural, essas projeções aumentam
produção de potenciais de ação e liberação, né, de serotonina. Estímulos emocionais, também estímulos emocionais ativam, né, esta estrutura, né, os núcleos, neurônios do núcleo dorsais da RAF, aumentando a sua atividade, gerando, se eu tenho qualquer estimulação sensorial, pode ser alimento, pode ser aumento de temperatura, né, etc. Então, esses sinais não fóticos vão ativar esses neurônios vão ativar os neurônios do núcleo supraquiasmático, que é o nosso relógio biológico. Certo? Perfeito, professor. Obrigado. Aqui eu tenho as vias de entrada fótica, né, para chamar a atenção. Isso aqui é um diagrama, inclusive esse diagrama aqui é da tese de doutorado, né, de um professor de vocês, que vocês já tiveram aula, né, o Sebastião, né, professor Sebastião Duque Neto, né, então esse aqui é da tese dele. Então a gente tem uma projeção da luz, então isso aqui está representando esse solzinho aqui direto, né, para o núcleo supraquiasmático, ou indireto, que vem aqui para o tálamo, que aqui é o FIG, né, o folíolo tendiniculado, e dele volta para cá, né? Ok? E como é que a gente pode demonstrar, né, que essa estrutura, lá no hipotálamo, ela está envolvida realmente com a ritmicidade circadiana? Então, aqui eu estou mostrando para vocês aquele velho clássico, né, o nosso actograma. Então, isso aqui é atividade. Cada linhazinha dessa aqui é atividade, né? Então, o animal está ativo. Aqui eu tenho 2 dias, né, de 0 a 24, 24 a 48. Então, aqui o animal está em repouso, ficou ativo, né? Entrou em repouso, ficou ativo novamente, aí o outro dia está aqui e assim sucessivamente. Isso aqui é o núcleo supraquiasmático, é uma microfotografia. Então, aqui o que está em preto são a marcação dos neurônios. Então, os núcleos supraquiasmáticos aqui, né? Então, isso aqui está no hipotálamo. Isso aqui é o quiasma óptico, né? Esse aqui é o hipotálamo, eu estou aqui, ó, tá vendo? Terceiro ventrículo. Todas as vezes que você vê um corte que tem um terceiro ventrículo, isso significa que você está no hipotálamo. E aqui acima do quiasma óptico. Por isso que o nome do núcleo é supraquiasmático. Os núcleos ele é bilateral, tá aqui é o terceiro ventrículo, né? Num roedor ele tem aproximadamente, né, 10 mil células, 10 mil neurônios em cada lado. Aqui é uma microfotografia, né, de uma lesão, né, do núcleo supraquiasmático. Como é que a gente faz esse tipo de lesão? Na verdade, eu coloco um eletrodo, eu enfio um eletrodo no cérebro do indivíduo, do animal, né? Esse eletrodo aqui vai até o final, e na porção final do eletrodo ele está desencapado. Isso aqui tudo ele não passa. Você passa uma corrente elétrica. Como esse eletrodo é metálico, todas as vezes que eu passo uma corrente elétrica, né, ele aumenta a temperatura. Você aumenta a temperatura desse metal, né? E vai aumentar a temperatura, é claro, nessa terminação, nessa ponta. Esse aumento, se você fizer um aumento da temperatura aqui para 45 graus da ponta desse eletrodo, ele vai promover o quê? Uma desnaturação dessas proteínas. Essas proteínas são as proteínas celulares. Então, você mata os neurônios. Então, veja, isso aqui é uma lesão grande, né, aqui na região do terceiro ventrículo, lesionando os núcleos supraquiasmáticos. O animal não morre. O que acontece é que, veja, aqui o animal estava com um ritmo, né, aqui é repouso, aqui é atividade, e aqui o animal ficou totalmente arrítmico. Aqui, olha, aqui é a temperatura do animal. O animal estava a temperatura baixa, aumenta, baixa, aumenta. A cada 24 horas você tem um ritmo. Aqui fez a lesão, ó, perdeu o ritmo. Temperatura. Mostrando, então, que quando você faz uma lesão aqui nessa área, no núcleo supraquiasmático, né, você provoca uma arritmicidade circadiana. E o mais interessante é que a gente pode fazer aquilo, né, experimento de transplante. Né, em modelos animais. Diga. Se danificasse só um dos núcleos, porque eles são bilaterais, ainda ia gerar a ritmicidade? Ia gerar ritmicidade, com menor intensidade, mas ainda ia gerar ritmicidade. Então, veja que interessante. Se vocês olharem aqui, né, aqui é o terceiro ventrículo, né? Aqui, ó, isso aqui é a área periventricular. Essa área do ventrículo, né, você tem muitos fatores de crescimento, né, fatores tróficos. Né? Então, o que se foi feito, né, foi o seguinte: transplante. Se eu fizer um transplante, né, então está aqui o animal, né, isso aqui é um diagrama, né, isso aqui é o animal, isso aqui seria, por exemplo, vamos dizer, um hamster. Ele roda aqui na atividade, o animal está aqui, o ritmo dele, né?
fez uma lesão no núcleo supraquiasmático, acabou o ritmo. Aí você pega de um animal, né, de um feto, vai lá e retira aqui, ó, o núcleo supraquiasmático do feto e implanta no animal aqui que você lesou. Então, você vai botar exatamente aqui na base do terceiro ventrículo. Você faz o implante aqui. Você vai lá com a micropipeta, né, tira o núcleo supraquiasmático aqui do feto, vai lá no animal e coloca aqui no assoalho do terceiro ventrículo. E, por incrível que pareça, esse tecido ele consegue, né, desenvolver e o animal recupera, né, o ritmo, ele restaura a ritmicidade, mostrando que esses neurônios do núcleo supraquiasmático são necessários, né, e suficientes para gerar a ritmicidade circadiana. Aqui é um exemplo, né, de como o transplante restaura. Então, aqui é o animal, ele teve a lesão, perdeu o ritmo, e aqui ele fez, né, o transplante, a partir do transplante, ó, recuperou o ritmo. Aqui ele fez o transplante do núcleo supraquiasmático, aqui ele fez o transplante, mas não usando neurônios do núcleo supraquiasmático, usando neurônios do cerebelo, certo? E aí não recupera o ritmo. Se eu usar neurônios do córtex, não recupera o ritmo, mostrando que não é a questão de você fazer um transplante neuronal. A questão é que você precisa trazer o transplante, né, de neurônios lá do núcleo supraquiasmático para você ter uma recuperação da ritmicidade circadiana quando você tem uma lesão no núcleo supraquiasmático. E o mais interessante, né, foi a descoberta da existência de mutantes circadianos. Então, isso aqui está sendo representado, é um diagrama simples. Daqui a linhagem aqui que eu tenho inicialmente, eu gero, por exemplo, né, uma mutação. Tem isso aqui, eu tenho um heterozigoto, né? Aí eu cruzo essa mutação até ter, né, o animal, esse aqui no caso é um animal selvagem, esse aqui está aqui o selvagem, é o positivo, né? Esse aqui, né, ele é um homozigoto, né, o masculino e feminino. Aí aqui, ó, eu tenho, né, como na segunda geração já, tenho animais, né, que são idênticos, eu tenho animais que são heterozigotos e eu tenho animais homozigotos. E quando a gente vai olhar o ritmo desses animais, olha que interessante. Isso aqui é para o animal selvagem, que é esse grupo aqui, certo? Que é esse aqui, estava inicial, né? Então, ele tem um ritmo. Quando eu olho o heterozigoto, está aqui. E quando eu olho o homozigoto, é isso aqui, olha. Veja que o ritmo aqui é muito próximo de 24 horas, aqui é menor do que 24, aqui é muito menor do que 24 horas, né? Então, veja, eu tinha, né, nessa população, quando eu fiz os mutantes, animais que tinham um ritmo muito próximo de 24 horas, o selvagem, o heterozigoto está aqui próximo de 22, e o homozigoto aqui próximo de 20 horas, o período do ritmo, né? Lembra-se que quando eu falei, inclusive, do período dos ritmos, né, do ser humano em livre curso, também havia, né, uma pequena diferença entre os indivíduos. E aí, olha, se eu tenho um mutante, então por que não a gente pensar em fazer, né, o transplante de um mutante, né? Então, pensar o seguinte, e se eu lesar esse animal aqui, o núcleo supraquiasmático desse animal, e pegar, ó, esse neurônios do núcleo supraquiasmático desses animais aqui e botar nesse aqui. Como é que ele recupera? Ele vai recuperar esse ritmo ou ele vai recuperar o ritmo do doador? Então, mais ou menos, o esquema do transplante seria esse. Tá? Aqui eu tenho um animal selvagem, fiz a lesão do núcleo supraquiasmático, ficou arrítmico, e aí eu vou fazer o transplante com o mutante, para ver agora se ele muda, né, se o ritmo que ele vai recuperar é do mutante ou, né, do selvagem. E aqui é o diagrama explicando. Esse foi um trabalho muito bem feito, né, lá da década de 90, publicado na Science, pelo o Ralph, né, e o Menack, né, na época, né, o Ralph trabalhava, né, com o Martin Ralph, que é um canadense, trabalhava com um laboratório do Menack nos Estados Unidos. Atualmente, o Martin Ralph é professor na Universidade de Toronto. Então, o que tinha assim, então, isso aqui é um animal, né, um animal selvagem. Então, se eu fizer uma lesão no núcleo supraquiasmático dele, o que é que vai acontecer? Ele fica arrítmico, promover a lesão, né? Aí aqui eu tenho um animal, então esse aqui é o animal, esse aqui é o mutante e esse aqui é o selvagem, né? Então, veja, o ritmo do mutante está aqui, esse ritmo é aqui. Perdeu o ritmo total, né? Se eu pegar agora, né, e fizer o transplante, né, ou posso fazer, né, fizer uma lesão, ele vai ficar aqui.
Então, também é arrítmico. Agora, e se eu fizer um transplante desse para esse ou desse para esse? Na hora que eu vou fazer o transplante, né, nesse caso aqui, fiz aqui, o animal era assim, fiz a lesão, fez isso, peguei o núcleo supracasmático desse, botei nesse que estava arrítmico, ele recupera, mas ele recupera o ritmo igual ao do doador, né? Então, mostrando que os neurônios dos núcleos supracasmáticos são necessários e, né, suficiente para a recuperação do geral, o ritmo circadiano. Isso aqui é a mesma coisa, né? Esse aqui é um trabalho de um grupo japonês. Os animais aqui estão arrítmicos, né, porque fizeram lesão do núcleo supraquiasmático. Aqui foi feito o transplante, aqui foi feito o transplante, e os animais recuperam. E a recuperação, aqui, veja que esse animal aqui, ele recuperou com ritmo maior do que 24 horas, e esse aqui menor do que 24 horas. O que determinou o período, o padrão do ritmo, foi exatamente os neurônios do doador, e não do animal receptor. Então, essas evidências ficam bastante claras do quanto esse núcleo supraquiasmático ele funciona realmente como um relógio circadiano. Além disso, né, tem sido demonstrado de que, né, os núcleos supraquiasmáticos eles têm uma oscilação neuronal. Então, aqui nessas figuras, nessa primeira parte, está se detectando, né, a capacidade de metabolismo neuronal. Então, o que neurônio gosta mesmo, consome muito, é oxigênio e glicose. É isso que neurônio gosta, né, oxigênio e glicose. Então, se você usa, né, a desoxiglicose, né, marcada com carbono 14, os neurônios, quando eles estão ativos, eles vão captar essa desoxiglicose e vão demorar a eliminar essa desoxiglicose, porque os neurônios não vão conseguir metabolizar, mas captam ela e acumulam um pouco dentro da célula e depois elimina. Então, quando o neurônio está ativo, ele capta muito. Então, se você faz isso, você injeta, né, a desoxiglicose no animal, aí 1 hora depois você sacrifica o animal e vai ver aonde está expressando isso. E aí você, como ela é radioativa, você consegue ver a impressão da radioatividade produzida nos neurônios ou em qualquer outra célula, né, numa imagem. Então, isso aqui é olhando se eu fizer a injeção, né, e a captação da imagem durante o dia, durante a fase clara. A gente vê que no núcleo supraquiasmático aqui está bastante pretinho, porque tem muita atividade. Também aqui na área cortical, olha aqui o córtex, áreas subcorticais, que áreas do encéfalo. E quando eu faço isso à noite, olha, o córtex está bastante ativo, as áreas subcorticais também, mas os neurônios do núcleo supraquiasmático durante a noite não estão ativos, né? No caso, captando muita desoxiglicose. Se eu vejo também a expressão de alguns genes, por exemplo, a expressão desse RNA aqui, o PER1, né, através de técnica de hibridação citro, isso aqui é em rato, isso aqui é em hamster, né? Veja que aqui durante a fase clara, durante o dia, eu tenho expressão disso, eu tenho marcação, então ele está expressando esse gene, e durante a noite não tem a expressão desse gene. Mostrando, então, que eu tenho uma oscilação de expressão gênica durante o dia. E aqui a atividade, né, eletrofisiológica, né, também no hamster, no núcleo supraquiasmático, aqui durante o dia e durante a noite, mostrando que você tem, né, uma diferença, né? Então, este é o núcleo supraquiasmático, isso aqui é uma microfotografia, isso aqui é um córtex completo de um rato, né? Isso aqui é a parte cortical, isso aqui é o hipocampo do rato e tal. Aqui a gente vê, né, lá o terceiro ventrículo, tá? Certo? Então, isso aqui eu tenho os dois núcleos supraquiasmáticos, o terceiro ventrículo, aqui é o quiasma óptico, ok? Isso aqui é uma ampliação dessa imagem. Essa imagem aqui é ampliada, ela está aqui, terceiro ventrículo, e isso aqui é o delineamento do núcleo supraquiasmático, tá? Então, está aqui o núcleo supraquiasmático aqui, ó. Esse grupo de neurônios aqui é o quiasma óptico. Aqui são várias imagens, né, do núcleo supraquiasmático do sagui, que é o nosso primata. Essas imagens aqui todas são da tese, né, do doutorado do professor Sebastião, né, o professor de vocês aí na escola. Então, isso aqui é a marcação, ó, os núcleos supraquiasmáticos. Aqui também os núcleos supraquiasmáticos, o terceiro ventrículo, núcleo supraquiasmático, e aqui é o núcleo supraquiasmático. Essas marcações são diferentes, né?
que a gente tem marcação, né, aqui é a marcação de início, para ver a localização. Isso aqui, se eu não me engano, é a marcação de calbidina, né? Essa outra aqui é de uma outra proteína que está sendo marcada também, né, aqui no núcleo supraquiasmático. Mas aí os detalhes, por exemplo, sobre essa questão neuroquímica, aqui vocês podem ir atrás do professor aí de vocês, que vocês têm aí na escola, que ele vai dar detalhes para vocês. Aqui é novamente, né, distribuição desses neurônios de vasopressina, né, que eles estão aqui localizados aqui no núcleo supraquiasmático. Esse aqui é o núcleo supraquiasmático, está aqui, mais numa região mais coronal, né, um corte coronal lá no hipotálamo, aqui numa região mais medial, né, e uma imagem, né, sagital, né, aqui do núcleo supraquiasmático, né, a presença, né, da vasopressina. Então, basicamente, né, o núcleo supraquiasmático em termos neuroquímicos, a gente representa eles dessa forma. Aqui eu tenho, né, a retina, projeção, e aí o núcleo supraquiasmático, a gente subdivide ele entre a parte central e a parte periférica, né, ou entre o centro, né, e a casca aqui do núcleo supraquiasmático. Então, basicamente, as projeções que vêm da retina vão para cá, para essa região central, e da região periférica aqui se projeta para fora. O mais interessante é que quando a gente vai olhar o núcleo supraquiasmático, ou seja, o nosso relógio biológico, ele tem uma distribuição heterogênea, ele não é homogêneo em termos de neurônios, ele tem diversos neurônios. Então, aqui eu estou representando tipos diferentes de neurônios que estão localizados no núcleo supraquiasmático. Tá? Então, aqui eu tenho, isso aqui está representando, né, a terminação do axônio da célula ganglionar, que contém melanopsina, chegando, né, no núcleo supraquiasmático, né? Então, aqui eu tenho neurônios, né, que, né, o peptídeo, né, intestinal, né, o VIP, né, que está marcado aqui em vermelhinho. Então, esses neurônios, né, da vasopressina, tá? Eu tenho outros neurônios aqui que recebem, né, projeções, né, do PCAP, né? E aqui são neurônios de saída. Né? Então, você não tem um único tipo de neurônio, ele tem uma organização bastante complexa. Isso aqui seria, né, a projeção dele, né, como, né, aquilo que nós chamamos de conectoma, né, dentro do próprio núcleo supraquiasmático. Aqui é o quiasma óptico, então essa aqui é a região mais ventral, né, do núcleo supraquiasmático, a parte central. Aqui é a parte periférica, ou a região mais dorsal do núcleo supraquiasmático. Então, aqui eu tenho os neurônios VIP, né, os neurônios que os neurotransmissor é o GRP, os neurônios que tem, né, calretinina, né, vasopressina, encefalina, né, APP. Então, são vários tipos, né, de neurônios diferentes e eles se conectam entre si. Então, quando a gente olha exatamente a ação do núcleo supraquiasmático, isso aqui é uma imagem feita, né, por expressão de atividade de cálcio. Então, lembre que o cálcio está essencialmente concentrado no extracelular. Quando entra na célula, você está tendo uma grande atividade celular. E aí a gente tem aqui, né, fotografias feitas em momentos diferentes. Quando a gente fala de CT0, é exatamente o momento que acende a luz do laboratório, ou por exemplo, no ambiente natural. Tá? Aí aqui, né, você tem o CT6, é 6 horas depois. Então, quando você tem o CT0, você não tem atividade, né, neuronal. Em CT6, você já começa a ter uma atividade aqui nessa região. Aí, CT12, você tem uma atividade máxima aqui, dessa atividade grande. E aí, CT18 diminui a atividade, depois reduz, né, e assim sucessivamente, né, e o ciclo continua. Essa atividade desses neurônios, é claro, né, elas estão, né, envolvidas com várias saídas, certo? A gente tem várias informações de como esse processo, né, ele vai acontecer. Então, se eu tenho, por exemplo, né, modificações na expressão da funcionalidade desses neurotransmissores, ou seja, desses neurônios, eu posso provocar, né, alterações funcionais. Né? Então, eu sei que, por exemplo, aqui eu tenho um conjunto, né, de neurônios, então isso aqui está, né, aqui marcado, que seria aqui o que eu estou chamando desse grupo, que é o neuromedina S, tá? Que estaria aqui, que quando eu tenho, né, alguma manipulação aqui, inibindo as atividades, eu posso parar o relógio, né, ou seja, o animal ficar rítmico,
ou não ter expressão nenhuma desses neurônios, o animal fica totalmente arrítmico, ou inclusive deixar com que essas oscilações fiquem mais lentas, com isso o período fica mais longo, certo? Aqui, né, no AVP, né, que é a agenina vasopressina, são os neurônios de vasopressina, quando eu tenho mutações nesses neurônios ou inibição deles, né, você pode ter uma diminuição, lentificação do sistema circadiano desses neurônios, com isso você deixa o período um pouco mais longo, né, ou pode ter um processo inverso. Aqui, neste outro caso, que são, né, os neurônios que contêm, né, cujo neurotransmissor é dopamina, ele pode lentificar, né, os neurônios, ou ele pode deixar, né, os neurônios, né, a ritmicidade mais rápida. Então, modificações, né, nessas estruturas neurais acabam provocando modificações na resposta final, né, na saída, né, da ritmicidade circadiana. Então, aqui a gente tem a representação, por exemplo, da funcionalidade aqui de uma alteração, né, nesses neurônios dopaminérgicos que estão aqui no núcleo supraquiasmático, né? Então, veja, aqui no caso é um animal, né, selvagem que ele tem uma sinalização, né, aqui desses neurônios dopaminérgicos que eles estão funcionando. Isso aqui o animal ele estava sincronizado com esse ciclo claro-escuro. A partir desse dia, eu fiz aqui um avanço na fase do escuro. O animal demorou aqui um tempo para se ajustar, né? Então, aqui é um dia, 2, 3, 4, 5. No sexto dia mudou. Então, no sexto dia ele ainda mantém a mesma fase do dia anterior, depois avançou um pouquinho, avançou, e aqui, ó, com tantos dias, né? Então, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias, pronto, agora ele já está ajustado de fase. Nessa outra situação aqui, é um outro animal em que eu fiz o quê? Eu fiz um bloqueio da expressão, né, desse tipo de receptores aqui, né, dopaminérgico, e esses neurônios não vão funcionar. Se esses neurônios não vão funcionar, o que, que vai acontecer com o ritmo? Então, o animal sincroniza direitinho, aqui, bem bonitinho, mas depois que eu mudei aqui a fase, né, eu avancei o escuro, o animal demora muito mais, ele vai se ajustando lentamente. Aqui foi 6 dias, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ele levou 9 dias para se ajustar ao novo ciclo. Então, aqui ele levou 6, aqui ele levou 9 dias. Então, é como se eu fizesse, né, pudesse dizer o seguinte, quando a gente faz um voo transmeridiano, a gente demora, né, para se ajustar. Então, se eu tenho o meu sistema funcionando de uma forma eficiente, perfeita, eu vou me ajustar mais rápido. Mas se eu tiver, por exemplo, um bloqueio da função dopaminérgica no núcleo supraquiasmático, né, eu vou demorar mais tempo para me ajustar a um novo ciclo claro-escuro. E esse ajuste, né, quando a gente olha, né, as estruturas, né, lá do neurônio, o que a gente vê é que esses diferentes neurônios, eles, numa situação aqui, né, isolado, né, cada um tem lá o seu ritmo, mas quando eles estão conectados entre si, os ritmos deles, né, ficam, né, acoplados. Né? Então, quando eu tenho um acoplamento desses neurônios, os ritmos mantêm uma relação de fase. E é exatamente isso, né? Para ter um ritmo, que é o ritmo de livre curso, eu tenho que ter uma integração entre eles. Aqui, no caso, é um animal que tem, né, uma mutação, né, que não expressa, né, essa proteína, a conexina, que é uma proteína que está relacionada com a funcionalidade desse acoplamento neuronal. Se eu quebro esse acoplamento neuronal, o animal fica rítmico. Né? Do mesmo jeito, né, se eu faço um bloqueio dessas proteínas, que é uma proteína, que é uma molécula, né, de adesão neuronal. Né? Essa molécula de adesão neuronal, ela mantém esses neurônios acoplados. Se eu bloqueio a expressão dessa proteína, eu deixo o animal arrítmico, que aqui neste caso, né, esse caso aqui, o animal foi bloqueado, né, bloqueou a expressão dessa molécula de adesão neuronal, e aí você perde, o animal fica rítmico. A outra coisa, né, é o papel dos astrócitos nesse processo de acoplamento neuronal. Isso aqui é uma imagem, né, de um artigo nosso. Com licença, professor, tá mudo.
Ok, turma? Voltou o sinal para vocês? Voltou, professor, pode continuar. Ok. Caiu aqui a minha rede, mas já voltamos. Tá, então aqui, tá? Então isso aqui são uma imagem do núcleo supraquiasmático, né? Esse aqui é o terceiro ventrículo, isso aqui é o que está marcando em preto, né? São os prolongamentos dos astrócitos, né? Então os astrócitos, ele é uma célula que tem aqueles prolongamentos, quando eles estão ativos, eles aumentam os prolongamentos, quando eles estão menos ativos, eles diminuem os prolongamentos. Então, quanto mais escuro aqui, tem mais prolongamento, neste caso aqui, né, que é o ZT6, que é 6 horas depois que iniciou a luz, 10 horas depois que iniciou a luz já diminuiu os prolongamentos, 2 horas depois que está no claro já aumentou um pouquinho, e aqui eu já tenho 6 horas depois que iniciou o escuro, desculpa, né, já aumentou mais ainda, e assim sucessivamente. Então, essa foi uma das primeiras demonstrações na literatura, né, mostrando, né, o quanto que os astrócitos, e aí no caso esse aqui é o GFAP, que é a proteína que gera esses prolongamentos, né, que participa, né, no controle do acoplamento dos neurônios no núcleo supraquiasmático, né? Então, hoje já se tem essa confirmação e se sabe que aqui eu tenho, né, uma sinapse, esse aqui é o neurônio pré-ganglionar, o pós-ganglionar, né, aqui do mesmo jeito, e aqui o que ocorre aqui, por exemplo, numa determinada fase, né, ou seja, quando está na fase de claro, você tem, né, uma alteração da função aqui do astrócito, fazendo com que eu permita, né, ter mais glutamato, com isso eu vou ter essa sinapse mais ativa, né, e na outra fase eu vou ter essa sinapse menos ativa. Então, tem o astrócito permite, né, modular essa função da sinapse no núcleo supraquiasmático. Maior liberação de glutamato, menor liberação de glutamato, maior liberação de glutamato e assim sucessivamente. E aí, quando a gente coloca, que é um diagrama, né? Claro, isso aqui é um desenho mostrando, né, para ilustrar. Se eu colocar aqui um eletrodo, né, dentro do cérebro do animal, e atingir lá até o núcleo supraquiasmático, e for registrar o disparo de potenciais de ação. Então, isso aqui é a taxa de disparo de potenciais de ação. Então, você tem muita atividade, depois cai, muita atividade, depois cai, muita atividade, depois cai, e assim sucessivamente. Se você tira, né, um pedaço do hipotálamo, tira lá o pedaço do hipotálamo inteiro, certo? Então, esse aqui é o pedaço do hipotálamo, que é o quiasma óptico, terceiro ventrículo, que tem os neurônios do núcleo supraquiasmático. Colocar aqui, né, um eletrodo, você vai ver exatamente também o registro dessas atividades. Ok? E essas atividades. Professor, desculpa, é porque eu acabei caindo aqui, porque a net caiu. Eu queria pedir só para você repetir a última parte. Eu lembro que a última parte estava em proteína MCAM. Estava aqui, não era? Isso. Tá certo. Então, na verdade, assim, essa proteína é uma proteína que ela tá no extracelular, tá? Na membrana, no lado externo da membrana. O que essa proteína faz? Essa proteína permite, né, o acoplamento entre os neurônios, certo? Essa proteína ela é muito presente durante a nossa fase do desenvolvimento, certo? Então, se eu pegar um cérebro de um feto humano ou de qualquer mamífero, ela tem muita expressão. Quando a gente se torna adulto, ela não se expressa nas membranas dos neurônios, a não ser em algumas áreas específicas, como hipocampo, amígdala, algumas áreas corticais e no núcleo supraquiasmático, certo? E ela, o que ela faz? Ela acopla neurônios, ela permite que esse neurônio fique um próximo do outro, certo? E a grande questão é, o que essas proteínas fazem no núcleo supraquiasmático, né? Porque no hipocampo, a gente até pode imaginar que essas proteínas são importantes, né, para a formação dos circuitos neurais. Tá? No núcleo supraquiasmático, quando essas proteínas são bloqueadas, porque você pode, né, bloquear a expressão delas, né, isso aqui seria, esse exemplo aqui, o animal está sincronizado, ajustado, você bloqueou essas proteínas, a NCAM, né, e aí o animal fica arrítmico. Sugerindo, então, que essas proteínas têm realmente um papel funcional de promover o acoplamento, né, entre os neurônios do núcleo supraquiasmático, e isso é importante para a manutenção da ritmicidade.
certo? Porque cada um tem seu ritmo, né? Isso. Aí, o que nós fizemos depois, né, isso aqui já foi um trabalho nosso, né, aqui da universidade, que é publicado lá em 2005, foi mostrar que essa proteína dos astrócitos, chamada GFAP, ao longo do dia, ela varia a sua expressão. Então, que, por exemplo, quando é no início do claro, se expressa muito, no final do claro ela se expressa pouco, no início do escuro ela começa a se expressar e no final do escuro ela se expressa mais ainda, né? Isso, então, o que essa proteína faz? Será que ela tem uma função? Então, nessa época, nós mostramos que esta proteína ela varia no núcleo supraquiasmático ao longo, né, das 24 horas, sugerindo que ela está envolvida na ritmicidade, né? Depois se mostrou que essas proteínas realmente são importantes, que os astrócitos promovem, né, uma variação nas sinapses glutamatérgicas que estão presentes nos neurônios, entre os neurônios do núcleo supraquiasmático, ok? Então, você tem uma variação da atividade glutamatérgica e que isso, né, é um dos fatores que contribui neste processo da geração da ritmicidade circadiana pelos neurônios do núcleo supraquiasmático. Peraí, isso ainda falando da PECAM, né? Não, aqui já é o GFAP, aqui já é o astrócito. Sim, já é Tá? outra proteína que está relacionada aos astrócitos. Isso. Então, se eu falasse, se eu fosse desenhar aqui o NCAM, a proteína estaria aqui, certo? E ela aproximaria essas duas coisas aqui, certo? E se eu tiro ela, eu perdo a ritmicidade, ok? O astrócito, ele está aqui, tá? Então, o que o astrócito faz é modular aqui, né, o extracelular, ou seja, a fenda sináptica, né? Com isso, ele vai permitir, facilitar a liberação do glutamato pelo neurônio pré-sináptico para o neurônio pós-sináptico, ou inibir. Como é que ele faz isso? Modulando, né, a concentração de cálcio que tem aqui, porque a liberação de qualquer neurotransmissor depende, né, da concentração de cálcio. Certo, quer dizer que os astrócitos eles vão modular as sinapses A sinapse no núcleo supraquiasmático. por meio da liberação ou não liberação de cálcio, que vai Isso. inibir Perfeito. ou não a liberação de glutamato. Isso. Perfeito. Tá certo, obrigado. Então, imagine, agora aqui eu não estou vendo, né, a liberação de neurotransmissor, eu estou vendo agora a atividade elétrica neuronal. Pus o eletrodo lá que vai até lá o núcleo supraquiasmático e estou registrando aqui a taxa de disparo de neurônios. Então, você vê que em um determinado momento dispara muito, depois cai, dispara muito, depois cai, dispara muito, depois cai. Então, cada fase dessa aqui é aproximadamente 24 horas, é um dia, certo? Então, é como se fosse aqui uma fase de atividade, fase de repouso, só que aqui é atividade neuronal. Se você pega lá a região do hipotálamo, você pode fazer isso, né? Você recorta, né, o tecido, coloca esse tecido numa solução, então o tecido está íntegro, então aqui os neurônios eles ainda estão conectados entre si. Só que agora eu consigo registrar separadamente o neurônio. Então aqui em vermelho é o neurônio, vamos chamar aqui o neurônio A, e azul é o neurônio B, certo? Então ambos os neurônios estão em atividade e estão atividade, né, semelhante. Quando o neurônio A está muito ativo, o neurônio B também está muito ativo. Quando o neurônio A está em baixa atividade, o neurônio B também está em baixa atividade. Veja que aqui é o animal inteiro, então você de supor que você tem um sinal da luz, que é detectado pela retina, a retina vai ativar o núcleo supraquiasmático e fica todo mundo ajustado. Aqui não tem mais a luz, porque já não tem mais a retina atuando, é os próprios núcleos supraquiasmáticos, né, junto. Mas os neurônios ainda estão disparando de uma forma sincrônica, certo? Aqui nesta fase eu peguei esses neurônios e separei entre eles e coloquei ele no meio de cultura, na placa de Petri aqui. Está representado aqui. Então, cada neurônio, aqui é o neurônio vermelho, aqui é o neurônio azul, estão separados. Eles continuam expressando o ritmo, olha o neurônio vermelho aqui,
fica mais ativo, dispara muito potenciais de ação, depois fica silenciado, dispara muito. Então, a cada mais ou menos 24 horas, ele tem uma fase de muita atividade, né, de disparar potencial de ação, e outra fase de baixa atividade. O azul também, só que agora eles não estão disparando simultaneamente, embora cada um dispare com um ritmo próximo, mas não sincronizado. Por quê? Porque não tem agora o acoplamento entre eles, porque aqui eles já estão separados, certo? Então, cada neurônio individualmente, ele é capaz de gerar, né, um ritmo, só que para, né, ter amplificação desse sinal, eles precisam estar acoplados entre si. Então, aqui é uma imagem, eu gosto muito dessa imagem, muito bonita. Cada cor é uma imagem de microscopia por fluorescência, né? E aqui é com microscopia confocal. Cada cor representa, né, um neurônio, né, que contém um neurotransmissor específico. Dopamina, serotonina, vasopressina, ok? Então, isso aqui, né, é só no núcleo supraquiasmático, que é o terceiro ventrículo, tá? Aqui, olha, veja, que é a região mais, né, ventral do núcleo supraquiasmático, que é onde está chegando, por exemplo, as informações lá da retina. Essa região aqui, certo? E essa região aqui, que é a região mais dorsal, é a região onde vai, né, sair os neurônios, axônios, para, né, as áreas, né, que vão gerar o ritmo propriamente dito. Então, uma delas, por exemplo, está aqui, ó, o núcleo supraquiasmático, ele vai se projetar para várias áreas. Esses núcleos aqui são todos núcleos muito próximos do terceiro ventrículo. Muitos desses núcleos estão envolvidos aqui, né, por exemplo, com o controle, né, hipofisário, né? Esse neurônio aqui ele vai produzir, né, o CRH, que vai fazer com que a hipófise, né, produza o ACTH e que vai, né, o ACTH vai atuar sobre, né, a adrenal, né, para produzir o corticosteroide. No caso, né, para nós, né, ou cortisol para nós, ou o corticosterona, né, para o roedor. Veja, né, isso aqui é o núcleo supraquiasmático atuando, né, nos outros núcleos, né, do hipotálamo que controlam a liberação de hormônios. Tá? A outra coisa, o núcleo supraquiasmático, ele se projeta aqui para o núcleo paraventricular. Os neurônios do núcleo paraventricular são os neurônios que vão controlar a saída do sistema nervoso autônomo, em especial do sistema nervoso autônomo simpático. Então, olha, veja, daqui, né, esse neurônio ele vai se projetar lá para os neurônios que estão localizados, né, na coluna intermédio lateral da medula espinhal, que é o neurônio pré-ganglionar simpático. Esse neurônio pré-ganglionar simpático, por exemplo, ele vai se projetar para o neurônio pós-ganglionar, que está lá no gânglio cervical superior, e esse neurônio, né, que é o neurônio pós-ganglionar, ele volta, né, para dentro do cérebro e vai fazer sinapse com a pineal e vai estimular a pineal a produzir a melatonina. Nós vamos ter uma aula específica sobre a melatonina, sobre a bioquímica, a farmacologia e o controle de produção da bioquímica. Então, veja que também aqui, né, no sistema, aqui eu estou amplificando esse sistema, né, ou seja, a liberação do ACTH, né, ela, né, é regulada pelo sistema circadiano e pelo estresse. Nós sabemos que, por exemplo, antes da gente acordar, o cortisol aumenta e fica aumentado durante o dia e à noite ele começa a reduzir. Enquanto nós dormimos, nós temos os mínimos, né, de cortisol. Aqui estaria, né, a representação do sistema de secreção da melatonina pelo o núcleo supraquiasmático, né? Então, a via de saída, ó, retina para o núcleo supraquiasmático, núcleo supraquiasmático para o núcleo paraventricular do tálamo, ou do hipotálamo. O núcleo paraventricular do hipotálamo, esse neurônio, o seu axônio, vai fazer sinapse com o neurônio, né, pré-ganglionar, que está aqui na coluna intermédio lateral. Daqui ele sai e vai até o gânglio cervical superior, faz sinapse com o neurônio pós-ganglionar, e esse neurônio pós-ganglionar vai fazer sinapse, né, com o pinealócito, que é a célula que tem aqui na pineal, que vai produzir a melatonina. A melatonina, então, vai ser liberada para a circulação sanguínea e vai agir à distância como um hormônio clássico.
Então, para onde, né, as vias de saída do núcleo supraquiasmático e como isso tem a ver, inclusive, com a nossa cognição. Então, veja, as vias de entrada são essas. Ó. A retina se projeta direto para o núcleo supraquiasmático, via o neurotransmissor o glutamato. Os núcleos da RAF, né, dentro do tronco no mesencéfalo, se projetam para o núcleo supraquiasmático, via serotonina. Então, isso aqui é a via fótica, essa aqui é a via não fótica, então aqui são as vias de entrada. Né? E as vias de saída? Né? A outra coisa é que aqui o núcleo supraquiasmático ele vai se projetar aqui para o tálamo, que vai para a amígdala, ele vai para várias regiões. Né? Então, veja, indiretamente, né, o núcleo supraquiasmático e a própria retina se projetam para a amígdala. O que é que a amígdala está envolvida? Com emoção. Né? Outro lado também que o hipotálamo, que o núcleo supraquiasmático está relacionado indiretamente, que é a área tegmental ventral, que é uma área relacionada com ansiedade, medo e etc. A outra área que o núcleo supraquiasmático indiretamente vai se projetar aqui para os núcleos acúmenes, né, que aqui, inclusive, é que a gente diz que está o nosso relógio de estimativa do tempo, esse tempo mais curto. Estime 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, tal. Ou diga se determinado, por exemplo, batida ele é mais rápida ou mais lenta. Tal. Então, isso, né, é o que a gente chama de estimativa de tempo. Isso também depende, né, isso é modulado pelo núcleo supraquiasmático. Aqui para o hipocampo, também projeções diretas para o hipocampo, isso tem a ver com a memória. Né? E, olha, a projeção, né, para o hipocampo, projeção aqui para a área do pré-frontal, né, o córtex pré-frontal, que é a área de tomada de decisão. Ou seja, o que significa? Que a nossa cognição, nossa capacidade de atenção, de memória, de tomar decisão, estimar tempo e etc., são moduladas pelo o nosso marca-passo circadiano, pelo nosso relógio biológico. Então, aqui a síntese, né, dessas conexões aferentes, né, então os núcleos supraquiasmáticos, uma coisa importante que eu quero chamar a atenção dele, né, isso inclusive, né, a tese de doutorado do professor, né, Sebastião, ele discute muito isso, ele dá muita ênfase nisso, né, sobre essa análise, né, no caso do sagui, né, é bastante interessante a tese dele nesse aspecto, é que a retina ela se projeta muito aqui para a área do núcleo supraquiasmático. Mas o núcleo supraquiasmático ele vai se projetar de uma forma muito difusa para essa área, a área subparaventricular. Essa área que está aqui muito próxima, no hipotálamo, muito próxima do núcleo supraquiasmático, é como se fosse assim, né? Eu tenho aqui o terceiro ventrículo, aqui é o núcleo supraquiasmático e aqui a área subparaventricular. Então, essa aqui, o núcleo supraquiasmático estaria aqui e essa área estaria aqui. O mais interessante é que o núcleo supraquiasmático, para onde o núcleo supraquiasmático se projeta, essa área também se projeta. Né? Então, é como se eu tivesse duas, né, coisas se projetando para o mesmo lugar, amplificando o meu sinal. Veja que são áreas diferentes, a área lá no prosencéfalo, no tálamo, no próprio hipotálamo, né? E cada área dessas para funções importantes. Então, aqui, olha, veja que funções, né, fundamentais, regulação autonômica, liberação de prolactina, liberação do hormônio de crescimento, vocês viram, né, na nossa aula anteriores que o hormônio de crescimento, você tem baixa secreção do hormônio de crescimento durante o dia e altas liberações do hormônio de crescimento durante a noite, a regulação do ciclo sono e vigília, aqui regulações autonômica, função reprodutiva, regulação da temperatura, aqui as funções, né, endócrinas, como por exemplo a função tireoide, o eixo hipotálamo, adrenal, regulação autonômica, a liberação de melatonina, aqui algumas funções, né, de emoção e de cognição, né, o mecanismo, por exemplo, né, que está relacionado, né, com a recompensa, memória, né, a performance psicomotora, principalmente estimativa de tempo, também regulação autonômica, né, tudo isso, né, tem a ver, né, está sobre a modulação, né, do sistema circadiano. Olha, isso aqui tudo, isso aqui é a base da funcionalidade do nosso organismo. As nossas doenças são alterações disso, ou doenças mentais, ou doenças autonômicas, ou doenças cardiovasculares, ou doenças endócrinas, ou doenças renais, e assim sucessivamente. Tudo depende dessas funções. E todas essas funções estão relacionadas com o controle da ritmicidade. E aí, então, é o que eu quero chamar a atenção de vocês, alguns aspectos importantes, ou seja, se eu tenho uma perturbação
aqui, na minha ritmicidade, eu posso também ter uma perturbação nas minhas funções. É por isso que o trabalhador em turno, que tem a perturbação no ritmo, ele tem, né, maior a prevalência, né, de ter distúrbios cardiovasculares, gastrointestinais, neuropsiquiatra, maior síndrome metabólica, tal, etc. Então, a gente tem que olhar, né, as duas coisas. Hoje, né, o que a gente já sabe, que eu dei ênfase para vocês aqui no núcleo supraquiasmático como nosso marca-passo, mas que outras regiões do nosso sistema nervoso central podem funcionar também como oscilador. Então, na verdade, a gente olha hoje o sistema circadiano como uma rede de osciladores, e essa rede de osciladores ela está sob a coordenação do núcleo supraquiasmático. É como, podemos dizer que assim, é como se fosse uma orquestra, e o núcleo supraquiasmático é o maestro, né? E, por exemplo, o claro e escuro, as pistas do ambiente, exatamente, né, a partitura. Então, os núcleos supraquiasmáticos, né, via, né, o sistema da retina, vai ler a partitura, vai ler, né, o claro e escuro e vai, né, conduzir harmonicamente o funcionamento, o ritmo, né, de todas as nossas outras funções. Então, exatamente, seria isso, né, tanto nas funções centrais do sistema nervoso central, como as funções periféricas, né, esse grande conjunto, né, de osciladores. Hoje a gente chama, né, os núcleos supraquiasmáticos como oscilador central, as regiões onde oscila com 24 horas, osciladores centrais, e perifericamente a gente vai chamar de oscilador periférico. Então, eu vou dizer que existe, né, um oscilador periférico no coração, existe um oscilador periférico no fígado, existe um oscilador periférico no rim, e assim sucessivamente. Então, na verdade, eu tenho o que eu chamo, né, de uma organização temporal interna no organismo sobre o comando, né, sobre, né, a harmonização dos núcleos supraquiasmáticos, que é a forma como, né, o claro e escuro, por onde o claro e escuro vai, né, dar essa informação para o restante, né, do organismo. Então, em síntese, né, o nosso sistema de temporização circadiana, ele vai ser composto disso. Eu vou ter, é claro, meus fotorreceptores. Esses fotorreceptores são as células ganglionares que contêm melanopsina, então isso é o mais importante, mas também essas células ganglionares são moduladas pelos cônios do bastonete. Tá? Isso eu vou ter uma via de entrada, essa via de entrada, o trato retino-hipotalâmico, é a via direta, fótica, a via, né, fótica indireta, que passa pelo, né, o corpo geniculado lateral, lá no tálamo, né, e a via não fótica pelos núcleos da RAF, lá no mesencéfalo. Aí, né, eu vou ter aqui, né, o meu marca-passo principal, que é os núcleos supraquiasmáticos. Esse núcleo supraquiasmático ele é formado de múltiplos osciladores, porque cada neurônio é um oscilador, e esses neurônios estão acoplados entre si. E esse acoplamento é necessário para gerar, né, um ritmo, né, eficiente. Né? E as minhas vias de saída são vias curtas, são vias multisinápticas, elas vão, né, diretamente coordenar o sistema endócrino, o sistema nervoso autônomo, a liberação da melatonina e também as nossas funções mentais. Então, veja